Boa noite. Boa noite a todos. Vamos fazer nossa leitura bíblica. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Boa noite. Hoje nós iremos para o capítulo 10 do livro de João. Vamos começar. Capítulo 10 do livro de João. Em verdade lhes digo, quem não entrar no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Aqui quem está falando é Jesus. Ele está falando para os judeus, os religiosos da época, e ele fala sobre o bom pastor. A ovelha é um animal, é como se a ovelha fosse um animal bem bestinha, assim. É um animal que se distrai facilmente, E por ser inocente, um animal inocente, ele pode se perder com facilidade do seu rebanho, Aí, o pastor que cuida de ovelhas conhece cada ovelha, conhece suas particularidades, porque as ovelhas, boa noite, as ovelhas, cada uma delas tem uma particularidade, e o pastor que cuida de ovelhas, aquele rebanho, eu estou falando do rebanho mesmo de ovelhas, o pastor conhece cada uma delas, porque elas são diferentes uma da outra, cada uma tem um jeito diferente de ser, E elas precisam, ovelhas, de um cuidado todo especial, As ovelhas, elas são bem inteligentes, elas identificam o pastor, a pessoa que cuida delas, pela voz, Elas têm um rebanho de ovelhas. Se o pastor delas chamar elas vão, elas conhecem pela voz e o acompanham. Mas se outro pastor chamar, elas não vão. Elas não seguem a voz de um pastor estranho. Elas têm essa inteligência com elas, E trazendo para nós ouvimos a voz de Cristo, E ele vai à nossa frente, nos seguindo, nos guiando, assim como o pastor de ovelhas, que vai guiando as ovelhas, Jesus Cristo vai nos seguindo e nos guiando também, quando ouvimos a sua voz.
E as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor, que é Jesus. Nós somos as ovelhas e devemos conhecer a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo, assim como o rebanho de ovelhas conhece a voz do pastor delas, né? Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar em mim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância, né? Aqui Jesus diz que é a porta, né? E a porta, uma porta para a gente simboliza uma passagem de um lugar para outro, né? Se nós vamos entrar numa casa, se vai entrar num quarto, se vai entrar por uma porta, é uma passagem de um lugar para outro, né? E nós só chegamos a Deus através da porta, que é Jesus, né? Há uma passagem de onde nós estamos para a presença de Deus, e a porta é Jesus. A porta que nós devemos passar por ela é Jesus Cristo, né? E aqui nesse versículo 10 que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão aqui? Satanás, né? Satanás, ele está nesse mundo para quê? Para matar, roubar e destruir, somente para isso. E Jesus, ele veio nos dar vida e vida em abundância, né? Que está escrito que ele veio nos dar vida e vida em abundância. E aparentemente Satanás, ele é astuto, né? Quando ele quer levar as pessoas para ele, né? Ele as engana, ele é astuto, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, muitas vezes, ele engana as pessoas fazendo o quê? Fazendo o bem para essas pessoas. A pessoa prospera, tem fama, tem sucesso, tem muito dinheiro, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, está servindo a Satanás e acha que está prosperando porque está sendo abençoado por Deus. Mas, dependendo da sua vida de prosperidade, de fartura, pode ser um laço de Satanás, né, para lhe ter com ele, dependendo da vida que você esteja levando. Muitas pessoas são abençoadas verdadeiramente por Deus, mas tem outras pessoas que têm prosperidade, têm fama, tem esse tipo de coisa, tem dinheiro, mas que quem está por trás é Satanás tentando enganar essa pessoa, tentando fazer com que a pessoa permaneça em seus caminhos, no caminho dele, né, do satânico. Porque a função de Satanás aqui nessa terra é essa que eu acabei de dizer: roubar, matar e destruir, né? E Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Continuando aqui a leitura. Eu sou o bom pastor, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não foge, o mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Aí Jesus continua dizendo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor, né? Jesus aqui diz que ele é o bom pastor. Ele fala sobre o mercenário. Mercenário é aquele que trabalha, que faz a sua função, né? Mas é um serviço pago que ele só faz mesmo cumprir o seu trabalho, mas ele não tem compromisso com as ovelhas. Então Jesus diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas, porque o mercenário, na realidade, ele não é o pastor das ovelhas. Ele apenas está sendo pago para cuidar delas, né? Mas o pastor verdadeiro, o pastor que se preocupa com as ovelhas, que tem um compromisso com elas, ele dá até sua vida para salvá-las, né? Jesus Cristo, ele é o nosso bom pastor e ele veio para dar a sua vida por nós. Na Bíblia fala de alguns pastores de rebanho de ovelhas, como por exemplo Davi. Davi, ele era pastor de ovelhas. E Davi, tem algumas passagens bíblicas que diz que Davi defendia tantas ovelhas que ele cuidava, que ele enfrentou, matou leão, matou-os, porque esses animais queriam comer as ovelhas, e ele, para defendê-las, ele enfrentou, arriscou até sua vida para defender as ovelhas. No caso, foi leão e urso, né? E Jesus, literalmente, é o nosso bom pastor, porque Jesus foi a sua vida, né, por nós, que nós somos as ovelhas do seu rebanho, né? E do seu pasto, né? E ele literalmente, ele não só como Davi enfrentou leão e urso, mas Jesus entregou a sua própria vida por nós. Jesus é o nosso pastor, nosso único e bom pastor. Por isso o Pai me ama, Jesus diz, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aqui nós vemos que Jesus, ele se entregou, né? Entregou a sua vida, mas ele diz aqui, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus, ele entregou a sua vida porque quis, né? Nós sabemos da história, do propósito de Jesus. Ele veio a este mundo, né? Foi humilhado, foi crucificado, foi traído, foi cuspido, chicoteado. Mas tudo que aconteceu com Jesus foi um propósito da vida dele aqui nesse mundo. Porque se ele não quisesse, Jesus, ele veio 100% homem, 100% Deus. Se ele não quisesse passar por tudo aquilo, ele não teria passado. Porque ele tinha o poder de nada daquilo acontecer com ele. Mas ele espontaneamente, está dizendo aqui, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele deu a vida porque quis, né? Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Porque Jesus, todo o poder e toda a autoridade de Deus foi dada a ele, né? E Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele veio como homem, mas ele continuava sendo Deus. Então, se ele não quisesse, nada do que aconteceu com ele teria acontecido. Mas o propósito dele neste mundo foi esse. Foi entregar a sua vida pelas ovelhas. Por nós, né? Por causa dessas palavras que Jesus estava falando, que até agora
o que eu li era Jesus quem estava falando para os judeus, os religiosos, os fariseus que não o aceitavam. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Como nós vemos em todos esses capítulos, os judeus, eles ouviam Jesus falando e ficavam uma parte acusando Jesus, no caso esses religiosos, os fariseus, os saduceus, que foi quem fez de tudo para Jesus ser morto, e outra parte criam no que Jesus falava, né, e se convertia. Então aqui não foi diferente. Uns diziam que Jesus estava louco, endemoniado, e outros diziam que um endemoniado não poderia fazer o que Jesus faz, que no caso Jesus, no capítulo de ontem nós vimos, né, curou um cego de nascença, curava paralítico. Então ficava dividido as opiniões. Um acusava Jesus Cristo, outros acreditavam no que ele estava dizendo. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Essa festa da dedicação é uma festa que lembrava a restauração do templo de Jerusalém no período dos Macabeus, porque o templo tinha sido destruído, né? E quando ele foi restaurado, eles faziam uma festa. O nome dessa festa era a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Aqui, os judeus, eles não estavam inocentes em relação a Jesus Cristo, não. Eles fazem essa pergunta, é como se eles estivessem inocentes. Se você é o Cristo, diga francamente. Não. Jesus já tinha feito tudo para mostrar que ele era o Cristo. E os judeus apenas acusavam, queriam apedrejá-lo, queriam prendê-lo. Então, qual era o objetivo dos judeus aqui? Que Jesus falasse que era o Cristo para eles acusar Jesus. Porque Jesus, ele não dizia, não tinha chegado o momento ainda, né? Porque ele disse. Mas até agora ele não tinha dito com todas as letras que era o Cristo. Ele fazia obras e milagres que só Deus podia fazer, né? Mas ele não dizia mesmo com a boca dele, porque se os judeus ouvissem ele dizendo isso, era um motivo de acusá-lo. Amém. Era um motivo de acusá-lo. Então, eles queriam ouvir Jesus dizer que era para poder acusá-lo. Até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Porque Jesus, tudo que ele fazia era dando testemunho do Pai, né? Ele curava, ele fez cego voltar a ver, ressuscitava mortos, né? Paralítico andar. Então, as obras que ele fazia já testemunhavam quem ele era. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, né? Então aqui Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas, como nós já vimos aqui, né? E as ovelhas conhecem a voz de Jesus. E no caso aqui, os judeus, os fariseus não conheciam a voz de Jesus, né? E por isso não o reconheceram. Jesus é maravilhoso, é verdade. É maravilhoso em nossas vidas. Então, Jesus, ele entregou a sua vida, né? Por nós, ele entregou a sua vida pelas ovelhas.
E no caso aqui, ele diz que vocês, que é os judeus, não creem porque não são das minhas ovelhas. Porque quem é do rebanho das ovelhas de Jesus vai ouvir a sua voz e vai reconhecer. E eles não reconheceram Cristo. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar, né? Eu e o Pai somos um. Porque nós sabemos, né, que na essência Deus é um. Tem o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na essência, um Deus. Porque todos três são Deus, né? E como pessoa é que há três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, que é a Trindade. Mas na essência de Deus, apenas um Deus. Então ele diz, ó, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque Jesus é Deus também. O Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus e Jesus é Deus. Existem três pessoas da Trindade, mas na essência um só Deus. Não são três deuses, um só Deus. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Os judeus, quando Jesus começava a falar, né, e eles não aceitavam o que Jesus pregava, o que Jesus dizia, aí eles, sem ter argumento, mas para nada, queriam fazer o quê? Apedrejar Jesus. Nós vimos ontem que eles expulsaram Jesus, né? Hoje aqui já pegaram pedra para apedrejá-lo. Então era desse jeito. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas querem me apedrejar? Porque Jesus só fazia obras boas, né? Milagres, multiplicou pães, deu alimento a milhares de pessoas. Tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Fez o cego de nascença voltar a ver, fazia aleijado voltar a andar, ressuscitava mortos. Então ele só fez coisas boas. Aí Jesus diz: eu tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Porque eles queriam apedrejar Jesus por quê? Porque fazia coisas boas, né? Não tinha motivo para apedrejar. Os judeus responderam: graças a Deus, que é muito bom ouvir a palavra de Deus. Amém. Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus, né? Eles diziam que Jesus estava blasfemando porque queria ser Deus. Jesus disse: está escrito na lei de vocês. Eu disse, vocês são deuses? E se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando? Só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então aqui, Jesus está dizendo, se eu faço, né, as obras do meu Pai, e eles diz que, Jesus dizendo que o que o Pai faz, ele faz, que ele e o Pai é somente um. Eles não acreditavam em Jesus Cristo, então pelo menos eles acreditassem pelas obras que Jesus fazia, né? Porque Jesus, pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim. Pelo menos através das obras de Jesus dava para acreditar nele. Então, ele está dizendo isso aqui. Se vocês não querem acreditar que eu sou Deus, pelo menos através das minhas obras, dá para acreditar, né? Porque Jesus só estava fazendo milagres, coisas boas. Então tentaram outra vez prendê-lo.
Toda vez que Jesus falava essas coisas que mexiam com eles queriam prendê-lo. Tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início. E ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Porque João Batista, ele veio para abrir o caminho, né, para Jesus Cristo. Ele veio falar de Jesus. E tudo que João Batista dizia era verdade, se cumpriu em Jesus. E naquele lugar que Jesus foi, né, se retirou para além do Jordão, para se afastar dos judeus que queriam prendê-lo. Naquele lugar muitos creram nele. Muitas pessoas iam para lá, ouviam a Jesus e criam na palavra que ele falava, né? A palavra dele. Então aqui é o capítulo, hoje a leitura foi do capítulo 10 do livro de João. E nós falamos das ovelhas, né, do bom pastor, que é Jesus, que as ovelhas escutam a voz do seu pastor, conhecem pela voz e não vão, se outro pastor chamar, elas não vão, elas só vão pela voz do pastor, que elas conhecem a voz dele. Um estranho elas não seguem. E isso nós podemos trazer para a nossa vida. O nosso bom pastor é Jesus, que deu a sua vida por nós, né? E nós vimos também nesse capítulo que Jesus é a porta, né? É a porta que nós devemos passar para ter acesso a Deus. Somente através de Jesus é que nós temos acesso a Deus. Aí, para finalizar, eu gostaria só de deixar aqui uma mensagem final, né? Jesus, ele viveu nessa terra por 33 anos sem pecado nenhum. Ele veio a este mundo sem nenhum pecado, porque nós seres humanos já nascemos pecadores. Pela descendência de Adão e Eva, por Adão e Eva, o pecado entrou na terra, né? E nós que somos descendentes de Adão e Eva, nós já nascemos pecadores. Mesmo sem fazer nada, nós já nascemos pecadores. Jesus, ele veio a esse mundo, viveu 33 anos sem pecado nenhum. E o salário do pecado que Adão e Eva cometeu é a morte. Nós sabemos disso, né? O salário do pecado é a morte. E foi feito uma injustiça com Jesus. Por quê? Porque sobre ele, sobre Jesus, caiu todo o pecado, sem ele ter pecado, né? O salário do pecado é a morte. Sem Jesus ter pecado, ele pagou o salário do pecado por nós, né? Foi feita uma injustiça sobre ele, ele morreu sem ter pecado nenhum, né? Mas esse foi o propósito de Jesus, para nos salvar via este mundo e entregar a sua vida por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter a vida eterna ao seu lado, né? E o mais importante para a nossa vida, né, é que nós estamos ouvindo a voz do nosso verdadeiro pastor, que é Jesus, né? Para não seguir o caminho errado, que nós possamos continuar seguindo a voz do nosso pastor e que possamos seguir a nossa vida com ele, né? Para não se desviar do caminho certo. E Jesus, nós temos muitas passagens na Bíblia que diz, e nesse capítulo de hoje diz, Jesus, ele conhece a sua ovelha pelo nome. Então, ele conhece cada um de nós pelo nosso nome, né? E ele deu a sua vida por nós. E é muito bom nós sabermos disso, né? Que Jesus, que nós estamos protegidos por Jesus, que ele é o nosso pastor, que ele dá a sua vida por nós, deu a sua vida por nós, que ele nos ama incondicionalmente, né? Que ninguém no mundo nos ama como Jesus nos ama. Nos amou e nos ama, né? Ele nos conhece por cada um, pelo seu nome. E isso é muito bom, né? Sabermos que nós temos um pastor que cuida de nós,
que é Jesus Cristo, né? Então, terminou aqui o capítulo 10 do livro de João. Amanhã nós vamos para o 11, se Deus quiser. E eu agradeço aqui a presença de vocês que estão ouvindo a palavra de Deus. É muito bom ouvir a palavra de Deus, né? Pelo menos nós estamos no caminho, né? Certo? Ouvindo a voz do nosso verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, né? Então, eu agradeço a Deus por esta oportunidade de todas as noites estarmos aqui para fazer a leitura de um capítulo da Bíblia, conversar o que o Espírito Santo nos revela, nos capacita, né, sobre o capítulo. E hoje nós tiramos muitos ensinamentos para a nossa vida. Todas as leituras de todos os dias têm ensinamentos para nós, né? E hoje nós vimos que Jesus é o nosso bom pastor. Ele é a porta que nós devemos entrar, né? E ele deu a sua vida por nós, pelas ovelhas, por nós. Que Deus nos dê uma boa noite, uma noite tranquila, né? Que Ele abençoe nossa família, que nos proteja, nos livre de tudo de ruim neste mundo, né? E que amanhã nós possamos estar aqui novamente para mais um capítulo da Bíblia com vocês. Obrigada pela presença de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Deixa eu ver aqui, Cassandra Beatriz. Ouvir a palavra de Deus traz uma paz tão grande, traz sim. Não existe nada melhor no mundo do que nós tirarmos um momento da nossa vida para ter comunhão com Deus. Ler a palavra de Deus, porque Jesus fala conosco através da sua palavra, né? Ler a palavra, orar, conversar com Deus. Jesus é a razão de tudo para quem bem entender. É verdade. Não existe outra razão na nossa vida. Nós não devemos ter outra razão de vida, né? Outro motivo de vida a não ser glorificar a Deus e viver para Ele, porque Ele deu a sua vida por nós. Esse deve ser o nosso propósito, falar de Jesus para as pessoas, né? Dar bom testemunho de Jesus para as pessoas, mostrar que Jesus cuida de nós, nos protege, nos ama. Boa noite, até amanhã para vocês, se Deus quiser. Boa noite. Amém. Até amanhã.